Voltando aqui então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão desse panorama legal e do meio ambiente. Lá atrás, começou a haver essas mudanças climáticas e os países começaram a discutir, né? O que está acontecendo, por que está acontecendo, isso não deveria acontecer, e começaram a discutir as medidas para reduzir esses impactos ambientais, né? Isso teve início numa reunião em Toronto, no Canadá, e concluíram que esses impactos ambientais, por conta das mudanças climáticas, só não eram piores que as guerras nucleares. Para vocês imaginarem o tamanho do estrago, né? Aí nós tivemos no Rio de Janeiro, em 92, a ECO 92, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. E lá os países discutiram de que forma poderiam fazer isso, né? Dessa discussão, e foi resultado da ECO 92, surgiu a Agenda 21. A Agenda 21 é um documento que foi estabelecido a importância de cada país se comprometer, né, a fazer essa reflexão e verificar de que forma, vejam só os atores, governos, empresas, organizações não governamentais e todos os setores da sociedade, de que forma que eles poderiam colaborar no estudo de soluções que pudessem resolver esses problemas socioambientais. Ou seja, isso é para ter uma abrangência muito grande, para que todos possam participar, né? E a Agenda 21 estabeleceu algumas prioridades. No caso, as ações prioritárias da Agenda 21 brasileira seriam essas, ó. Programa de inclusão social, que a partir daí nós começamos a ter, não é? A questão da inclusão social. A sustentabilidade urbana e rural, como é que se sustenta? O que é sustentabilidade? É você poder viver uma situação hoje, mas permitir que as gerações futuras também vivam. E principalmente no meio rural e também no meio urbano, por a questão do esgoto e tudo mais, vocês sabem o impacto que isso causa, né? Outra ação prioritária, a preservação dos recursos naturais e minerais. Já vem sendo prioritário desde a Agenda 21, ou seja, lá de 92, né? Mas nós ainda estamos fazendo exatamente como foi previsto? Não, nós ainda temos muito descaso com a preservação, né? Outra ação prioritária seria a ética política para o planejamento rumo ao desenvolvimento sustentável. Minha gente, quando a gente fala em ética política, a gente fica meio decepcionado, né? Mas eu acho que a gente não pode se omitir, né? Quem elege os nossos representantes? Somos nós. Então a gente precisa começar a ficar mais atento em quem está votando, né? Verificar se essa pessoa em quem eu estou votando tem uma conduta ética ao longo de sua vida pública. Para ver se ele tiver uma conduta ética ao longo da sua vida, ele vai ter conduta ética também na vida política. Outra ação prioritária seria o planejamento do sistema de produção e consumo sustentáveis contra a cultura do desperdício. Nós ainda temos muito desperdício, ou seja, nós precisamos ainda aprimorar e continuar seguindo essa agenda para tentar reduzir essa cultura do desperdício, né? Aí teve o protocolo de Kyoto, que foi uma convenção que teve em Kyoto, famosa, né? Que serviu para afirmar o compromisso por parte dos países desenvolvidos em reduzir a emissão de gases. Isso foi lá em 2005 que efetivamente marcou esse início do protocolo de Kyoto. E era a redução dos gases que vão poluir o meio ambiente, né? Passou a se certificar crédito de carbono e tudo mais. Foi mais uma iniciativa para a gente ver se os países conseguiam fazer isso, né? E aí, a gente, como já falou outro dia, alguns exemplos de legislação, mas a gente vai reforçar algumas coisas aqui na legislação nacional socioambiental. O que é que nós temos de legislação nacional? Como eu já falei para vocês, nós temos primeiro a legislação mais importante que nós temos, Constituição Federal de 1988. No capítulo 2º dela, o artigo 6º, fala dos direitos sociais, a questão de responsabilidade sócio. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Sempre que vocês verem essa frase na forma dessa Constituição, é porque vai ter alguma previsão.
Agora, eu continuo dizendo que essa nossa Constituição é de 88. Nós ainda temos deficiência em ver cumprido esses direitos sociais, né? De educação, saúde, alimentação, trabalho. Claro que também trabalho, tem muita gente que não tem o chamado braço curto, né? Não procura, aí fica difícil. Questão da moradia, lazer. Lazer também é direito social. Segurança, previdência social. Nós estamos passando por uma situação no país aí, a previdência tumultuada, né? Uns dizem que tem um déficit, aí não tem déficit, mas por outro lado muita gente que precisa não está sendo atendida, então nós precisamos aprimorar isso, né? Esse é o artigo 6º da nossa Constituição. O artigo 7º fala que são direitos, né? Bondade de empregador. Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Ou seja, todo mundo tem direito a ter protegido o seu contrato de trabalho. Por isso que quando você é despedido sem justa causa, uma despedida arbitrária, a empresa vai pagar por isso, né? Ela tá incidindo aí numa contrariedade daquilo que é protegido pela Constituição. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. O que significa emprego involuntário? Eu não queria sair do emprego, mas eu fui despedido. E aí o que acontece? No Brasil, os caras desvirtuaram o seguro-desemprego, né? Aquilo que era para ser uma garantia, os caras passaram a usar como um mecanismo de ficar um tempo parado. Trabalhava um período, forçava a barra para ser mandado embora. Eu vou ficar no seguro. Aí ficava sem trabalhar, sem procurar outro trabalho, enquanto estivesse no seguro-desemprego. Não, meu filho, o seguro-desemprego é para uma situação de desemprego involuntário. Na medida que eu estou ficando 3, 4 meses recebendo seguro-desemprego, eu estou prejudicando alguém. Tá? Fundo de garantia por tempo de serviço. Também foi uma criação legal que desvirtuaram no Brasil. Por quê? Os famosos acordos. Não, me manda embora, eu devolvo a multa. Foi criada essa multa exatamente para não haver isso. Mas aí o que acontecia? As pessoas faziam um acordo com a empresa. Não, a empresa te manda embora sem justa causa, recolhe a multa de 40% e depois você devolve para a empresa. Os caras pediam para fazer isso só para eles sacarem o fundo de garantia. Mas o fundo de garantia, quando foi criado e teve a justificativa de se criar, era um fundo para você ter, lá na frente, ao se aposentar, uma garantia por tempo de serviço. Eventualmente, havia possibilidades de você sacar, se você tivesse, por exemplo, que pagar a prestação de casa própria e tudo mais. Foi por conta desses desvios que fizeram que a legislação mudou. A multa do fundo de garantia passou a ser de 50%, só que só 40% ia para o empregado, 10% ia para o governo. Por quê? Porque aí se o cara fosse fazer um acordo, ele tinha que tirar do dele para devolver para o governo, para o empregador. Suponha que ele tivesse 100 mil de fundo de garantia. A multa é 50 mil. A empresa fez um acordo, depositou 50 mil. Só que desses 50 mil, só 40 ia para a conta do empregado. 10 ia para a conta do governo. E o cara tinha que devolver os 50 para a empresa. Logo ele já não tinha mais 100, ele só ficava com 90. Foi para tentar coibir um pouco esses abusos que haviam. Mas estava lá o seguro-desemprego como uma garantia também. Esse aqui é uma beleza, ó. O 4. Salário mínimo fixado em lei, naturalmente, nacionalmente unificado. Antigamente tinha salário diferentes em estados, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Você consegue fazer isso tudo com a sua família, com o salário mínimo? Então, isso é brincadeira, né? São previsões legais que acaba sendo sem sentido, é letra morta, você não consegue. Um salário mínimo hoje é 1.045, 1.030, sei lá. Como é que você vai manter uma família, tudo bem que são as necessidades vitais, básicas, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Difícil, né? Agora tem uma coisa importante, ó. Esse reajuste é periódico, que preserva o poder aquisitivo, ele perde naturalmente, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
Antigamente havia umas coisas de quanto eu ganho? Eu ganho 3 salários mínimos. Hoje você não pode vincular salário mínimo a nada. Até Previdência no passado, eu me lembro quando as pessoas, o pessoal da zona rural, que era produtor rural, saiu isso há 8 com 30, 40 anos atrás, saiu a previsão para o produtor rural se aposentar, ele podia recolher sobre o máximo de 10 salários mínimos. Na verdade, ele recolhia sobre 120 salários, para depois ter 10 salários de aposentadoria. Mas essa vinculação não existe mais desde 88 para nada, por conta disso. Não pode vincular salário mínimo a nada. Ah, você ganha 5 salários? Não, você não ganha 5 salários. Você ganha hoje o valor tantos reais em dinheiro. Você não pode vincular salário, você não ganha 5 salários. Certo? Outro item lá diz o seguinte, ó, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horário e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. A duração do horário da jornada normal nossa é de 8 horas diárias, né? Claro que isso pode ser feito compensação de horário em algumas empresas mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. Se não for assim, tem que ter hora extra. E está lá previsto também, ó, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. Ou seja, a hora extra tem que ser remunerada pelo menos 50% acima do normal. Uma outra previsão legal, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. Hoje já tem licença gestante maior nos órgãos públicos, né? Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivo específico nos termos da lei. Quando isso está na Constituição, é porque tem que ter uma lei complementar que faça a regulamentação disso. Algumas coisas foram previstas na Constituição e até hoje não foi feito uma lei complementar. Então, escreveu, mas não valeu, tá certo? A questão do deficiente, nós temos hoje um percentual que as empresas com mais de tantos funcionários têm que ter e parará, né? Mas já tem previsão de preservar, proteger o mercado de trabalho da mulher. Lá no inciso 22º, ó, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Hoje isso está sendo muito mais efetivo. Eu nem digo que é tanto por conta de consciência das empresas, mas é muito mais pela questão da fiscalização do Ministério do Trabalho, das multas que podem ter, das ações trabalhistas que podem ter se o cara não tiver, não seguir essas normas de saúde, higiene e segurança, né? Então a legislação foi apertando. Mas é preciso entender uma coisa. Quem tem maior interesse em preservar a sua saúde e a sua segurança? O que vocês acham? É a empresa, é o governo? Não, o maior interesse disso deve ser do próprio trabalhador. Então o trabalhador é que tem que ter consciência dele só trabalhar com condições de trabalho que atenda a essas redução de risco, usando equipamento de segurança, denunciando se a empresa não estiver fazendo aquilo que tem que ser feito, tá certo? Chama o técnico de segurança e fala, ó, o equipamento não está bom, tem que ter, porque você é o maior interessado nisso. Outra coisa, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. As empresas não gostam muito de pagar, né? Às vezes, mas você tem que acionar, porque atividades que sejam insalubres, você tem um adicional, perigosa, penosa, tem adicional, tem que pagar, tá garantido na Constituição. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos em creches e pré-escolas. Isso também fica meio que letra morta, né? O Estado garante hoje, mas quando saiu essa inclusão na Constituição Federal, o Estado não tinha não, para vocês terem uma ideia, aqui em Pereira tinha uma creche privada, foi a creche que eu dirigi por mais de 20 anos. Hoje tem aí umas 4 ou 5 creches do município, né? E aí então tá certo, o poder público está garantindo isso. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência.
já existe uma legislação hoje específica, tá? Isso estava lá proibindo que houvesse discriminação, mas aprimorou e tem uma lei de inclusão do deficiente no mercado de trabalho. Não sei se as empresas estão fazendo com consciência, porque veja só, gente, muitas vezes um deficiente é mais produtivo do que um cara supostamente sem deficiência nenhuma. É que os caras não tinham oportunidade. Com a história de ter legislação específica, passou-se a dar oportunidade para esses deficientes. E eles se mostraram altamente produtivos. E são produtivos, né? Tem muita empresa que só bota o camarada dependendo da deficiência do cara, em trabalho mais ameno. Mas foi importante garantir essa legislação. Eu pus aqui uma observação do trabalhador doméstico, porque o trabalhador doméstico hoje tem uma lei específica de trabalho doméstico, né? E antigamente o trabalhador doméstico não tinha direito nenhum. Não tinha registro em carteira, não tinha salário mínimo, não tinha nada. Hoje tem uma legislação específica. Eu fiz inclusive um trabalho de conclusão de uma pós-graduação sobre discutindo algumas questões da legislação do trabalhador doméstico. Depois uma hora eu mostro para vocês com mais tempo. Tá? Aí o artigo 23 da Constituição, aí nós estávamos falando até aqui de direitos sociais, né? O artigo 23 da Constituição fala o seguinte, é competência comum. Quando a Constituição ou qualquer lei fala que é competência comum, é porque não tem prioridade. Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É comum essa competência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma de suas formas. Ou seja, a responsabilidade são de todos os entes da federação, tá? E o artigo 170 da Constituição diz o seguinte: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração e prestação. Nós temos que ter consciência de que esses são princípios esculpidos na Constituição, a defesa do meio ambiente, tá certo? O artigo 186 fala um pouco da propriedade rural. Alguns de vocês têm convívio aí com propriedade rural. E o que acontece? A função social da propriedade rural, ela é cumprida quando atende simultaneamente critérios e graus de exigências estabelecidos em lei aos seguintes requisitos: utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Hoje nós temos que ter inclusive o CAR das propriedades rurais, que é o Cadastro Ambiental Rural. Toda propriedade tem que ter isso, sabe? Que é para mostrar aquilo que você tem, com foto de satélite e tudo. Quer dizer, tá apertando e tem que apertar mesmo, senão o brasileiro regaça, né? Nós temos na Constituição um capítulo especificamente do meio ambiente. Só trata disso. E o artigo 225, ele diz claramente, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Isso é conceito de sustentabilidade, minha gente. Agora, chama a atenção algumas coisas. É um bem de uso comum do povo. Ele é essencial à sadia qualidade de vida. E mais do que isso, impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Quer dizer, então não adianta eu olhar alguma coisa e dizer, isso aí não é problema meu, isso é problema do governo. Não, está escrito na Constituição. É obrigação do poder público e da coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vocês, a propósito disso, vocês viram o filme ontem sobre a Shell, né? Não foi o que a coletividade fez, defender o meio ambiente, também defendeu a questão social, mas defendeu também o meio ambiente pela contaminação que a Shell fez lá?
Esse aqui tá previsto no artigo 225, o item 4 diz o seguinte, nós já falamos, acho que já comentamos sobre isso. Exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Acho que a gente já comentou com vocês sobre o EIA-RIMA, né? Qualquer obra que se vá fazer hoje, que seja potencialmente causadora de degradação do meio ambiente, ela é exigido, antes que seja autorizada, ela exige que seja feito o tal do EIA-RIMA, é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, para que depois você autorize a obra. Então, isso é importante, essa preocupação com o meio ambiente não pode ficar restrito ao governo e organizações não governamentais. Toda a sociedade tem que ficar com essa preocupação. Por isso que não adianta a gente, o nego está jogando lixo, denuncia, fala, tem os canais de denúncia, você não pode, as pessoas precisam entender que não pode fazer isso, tá certo? E em 2013 foi convocada a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. E depois nós vamos falar sobre isso. Essa 4ª conferência, ela discutiu principalmente para implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos hoje uma lei de resíduos sólidos. E o foco dessa lei qual era? Produção e consumo sustentáveis, redução dos impactos e geração de emprego e renda. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ontem vocês tiveram a oportunidade de ver um filme, né, chamado Acima da... como é que é? Aquele filme retrata uma situação vivida na cidade de Paulínia, na década de 70, com uma fábrica da Shell que contaminou o meio ambiente, contaminou pessoas, e após uma ação que foi intentada pelo Ministério Público, por iniciativa lá de uma porção de funcionários, ex-funcionários e tudo mais, esse pessoal entrou com uma ação e conseguiu, muitos anos depois, uma decisão em 2012, uma decisão de indenização e tudo mais. Esse filme, eu fiz questão de ver também. Esse filme trata muito do que nós estamos falando, né? Da questão desse tripé de sustentabilidade, a questão econômica, a questão social, a questão ambiental. Então, aproveitando que vocês já viram o filme, eu vou inclusive mandar alguns artigos para vocês que eu peguei aqui da época e vou formular algumas questões para vocês me responderem como forma de trabalho. Beleza? Fui!